Galera, muito bem-vindo à nossa sétima aula. Nessa aula nós estaremos iniciando a terceira bateria de questões sobre JPA. Também vai ser o último assunto de JPA que nós teremos nesse curso. Logo após terminado essa terceira bateria de questões, nós já vamos iniciar o assunto de Hibernate. Então vamos iniciar as questões. A questão 18, ela é uma questão da banca CESP do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás de 2015. Ela diz o seguinte: ao se declarar uma coluna que seja a chave primária de uma tabela, é necessário utilizar a notação ID. Bem, galera, essa é uma questão bem tranquila. Se você souber as principais anotações dentro da JPA, com certeza você vai saber marcar corretamente essa questão. Ela se refere à questão de anotar um atributo como sendo chave primária de uma tabela. Nós vimos isso na nossa aula de ORM dentro do JPA e vimos que exatamente é a anotação ID que vai definir uma tabela como sendo a chave primária dela. Portanto, essa questão 18 ela está correta. Essa questão 19 ela também caiu na mesma prova da banca CESP do TRE de Goiás de 2015. Ela diz o seguinte: a anotação entity significa que determinada classe Java é uma entidade no banco de dados. Caso essa entidade tenha nome que não seja o da tabela, será necessário utilizar a anotação table. Bem, galera, nós vamos dividir essa questão em duas partes. A primeira parte, primeira oração dela que fala anotação entity significa que determinada classe Java é uma entidade do banco de dados. Essa afirmativa ela está correta. Nós falamos que a anotação entity ela é a principal anotação dentro de um mapeamento ORM no JPA. É ela que vai realmente definir de fato uma classe Java para ser uma entidade no banco de dados. Já a segunda parte da questão diz: caso essa entidade tenha nome que não seja o da tabela, será necessário utilizar a anotação table. Em outras palavras, o que a banca CESP quis dizer aqui é que se nós que estivermos mapeando ORM dentro do JPA queremos que a nossa tabela no banco de dados tenha um nome diferente da nossa classe, nós temos que utilizar a anotação table. Provavelmente quem errou essa questão e tinha um conhecimento é porque talvez se embananou ou meio que se confundiu com a escrita principalmente dessa segunda parte da questão. Porém, a questão foi considerada como correta. A questão 20 ela já é uma questão bem mais interessante do mapeamento ORM no JPA. É a da banca FCC do TRT 23ª região de 2011. Ela diz o seguinte: em relação a JPA, é incorreto afirmar que, e aí perceba que nós destacamos o termo incorreto, para que você não caia na pegadinha de, ao encontrar a primeira alternativa e ver que ela é correta, marcar ela como gabarito. Letra A diz o seguinte: a anotação named query é aplicada para definir várias consultas. Letra B: a anotação entity define que haverá correspondência da classe com uma tabela do banco de dados. Letra C: a anotação ID define que o atributo que está mapeado com tal anotação corresponderá à chave primária da tabela. Letra D: a anotação column, que possui como propriedade name igual a ID nullable igual a false, define que o atributo da classe mapeado com tal anotação deve estar associado à coluna cujo nome é ID, além de definir que tal campo não pode ser nulo. E letra E: a anotação one-to-many indica que o atributo contém um conjunto de entidades que a referenciam. Galera, vamos começar por baixo. Vamos começar analisando da letra E em diante. A letra E diz que a anotação one-to-many indica que o atributo contém um conjunto de entidades que a referenciam. Só queria chamar a atenção aqui nesse ponto que a questão fala que indica que o atributo. E nós falamos já algumas vezes nesse nosso curso que uma anotação ela pode ser mapeada tanto a nível de atributo quanto a nível do método do atributo. Portanto, a questão está se referindo ao atributo. Então, nada errado por enquanto.
Ela diz que a anotação one-to-many contém um conjunto de entidades que a referenciam. E é exatamente isso. One-to-many eu posso... uma determinada entidade pode referenciar, pode abordar diversas outras entidades, porque a anotação é um para muitos. Portanto, essa não é o gabarito da nossa questão, pois ela está querendo a questão incorreta. A letra D, ela vai estar falando da anotação colon. E a anotação colon, nós vimos que, bem como assim como a table define personaliza um nome para a tabela, a anotação colon personaliza, uma de suas propriedades é personalizar o nome da coluna. Mas ela pode também ter outras propriedades como nullable, que nós falamos que recebe um valor booleano, como sendo true ou false, para definir se aquele campo pode ou não ser nulo no banco de dados. A letra D diz que a anotação colon, que tem as determinadas propriedades, define que o atributo da classe mapeada com tal anotação deve estar associada à classe cujo nome é ID. E vamos analisar. Na anotação colon tem o name igual a ID. Portanto, essa primeira afirmativa da questão está correta. O que vem adiante diz que, além de definir que tal campo não pode ser nulo, também está correto. Por quê? Porque na propriedade nullable está igual a false. Ou seja, a coluna que foi mapeada mapeada em um determinado atributo diz que o nome dela agora vai ser ID e que ela não pode ser falsa no banco de dados, que ela não pode ser nula, aliás. Portanto, a questão D está correta, porém não é o nosso gabarito, pois o que a questão está pedindo é a questão incorreta. Alternativa C diz que a anotação ID define que o atributo que está mapeado com tal anotação corresponderá à chave primária da tabela. E é exatamente isso. A anotação ID é uma das anotações, juntamente com a entity e a table, mais simples e uma das que mais cai em concurso também. Portanto, o que está sendo afirmado na alternativa C está correto. Porém, mais uma vez, não é o nosso gabarito, pois a banca está querendo a alternativa incorreta e não a correta. A letra B diz que a anotação entity define que haverá correspondência da classe com uma tabela do banco de dados. É exatamente isso. É a anotação entity que vai tornar uma classe Java para uma tabela no banco de dados. A anotação table ela vai apenas personalizar o nome dessa tabela, mas quem vai relacionar a classe Java a uma tabela no banco de dados é a anotação entity. Por fim, nós chegamos ao nosso gabarito, que é a letra A, mas antes de passarmos para outras questões, nós vamos analisar ela. Ela diz que a anotação name de query é aplicada para definir várias consultas. E aí está errado. A anotação name de query ela tem por finalidade nomear uma query para obter algumas vantagens. Uma delas seria a reutilização dessa query, a organização no código e diversas outras vantagens. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra A, justamente porque a descrição que foi dada à anotação name de query está incorreta. Então nós temos a questão 18 correta, questão 19 correta e a questão 20 o gabarito letra A. A questão 21 é de uma banca não tão conhecida, foi aplicada no concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro no ano de 2015. Ela diz o seguinte: com relação aos conceitos de JPA, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Até a versão J2EE 1.4, a plataforma Java não possuía uma forma simples de mapear objetos em um banco de dados. Uma forma mais complexa podia ser utilizada exigindo um container EJB. Com a JPA, houve uma padronização de mapeamento de objeto relacional na plataforma Java. Bem, antes de nós lermos as demais afirmativas, nós vamos analisar logo essa primeira. A primeira parte da questão ela vai estar falando que até a versão J2EE 1.4 não existe na plataforma Java uma biblioteca ou uma ferramenta, uma tecnologia que permitisse mapear objeto dentro de um banco de dados. E aí você deve se lembrar que quando nós falamos
Na segunda aula, se eu não me engano, de JPA, nós falamos que ela esteve presente nativamente no Java a partir da versão 1.5. Era esse conhecimento que a banca quis cobrar se você, candidato, sabia que a versão 1, que o JPA ela veio nativamente para o Java a partir da versão 1.5. E ela também fala que para suprir essa necessidade era utilizada uma forma mais complexa utilizando um container JB. Nós não vamos estudar aqui sobre a JB, mas realmente era isso que era utilizado. Até porque não existia JPA, não existia técnica mais simples, porém tinha que usar uma técnica mais bruta, né, para poder prover os objetos para dentro do banco de dados. E a segunda parte da questão diz que com a JPA houve uma padronização do mapeamento de objeto relacional na plataforma Java. E aí não há nem o que comentar essa segunda parte. Se você chegou até aqui, até essa aula, né, na qual já estamos para finalizar a parte de JPA no nosso curso, com certeza você vai saber julgar muito bem essa afirmativa. E você com certeza vai marcar ela como correta. Porque acima de tudo o JPA ele veio trazendo uma novidade que seria um mapeamento de objeto relacional para dentro da linguagem Java. Portanto, a afirmativa primeira está correta. Vamos ler a segunda. A JPA é baseada no conceito POJO, Plain Old Java Object, em que os objetos persistentes são denominados entidades, que são objetos que representam conjuntos de dados persistidos no banco. Como entidades são definidas por classes Java comuns, sem relação com frameworks ou bibliotecas, elas podem ser abstratas ou herdar de outras classes sem restrições. Essa é uma afirmativa que eu considero a mais complicadinha das três. Mas vamos dividir ela e vamos analisar para ver o que nós podemos concluir em relação a essa afirmativa. A primeira parte da questão diz que ela é baseada no conceito POJO. Isso nós vimos até demais, de forma prolixa, nas nossas primeiras aulas. Essa afirmação está correta. Ele diz que os objetos persistentes são denominados entidades, que são objetos que representam conjunto de dados persistido no banco. Na verdade, a banca ela quis tentar te enrolar nessa primeira afirmativa, né? Mas o fato aí é que você deve saber que o JPA, sendo baseado em POJOs, quer dizer que os objetos Java serão objetos persistidos no banco. É exatamente esse conhecimento que a banca quis cobrar na primeira parte dessa afirmativa. E a segunda parte da questão diz que, como entidades não são definidas por classes Java comuns, sem relação com frameworks ou biblioteca, elas podem ser abstratas ou herdar de outras classes sem restrições. Eu te convido a analisar só a primeira parte da segunda oração. Essa parte que diz como entidades não são definidas por classes Java comuns. Lembra quando nós falamos dos mapeamentos ORM, das formas de mapeamento ORM dentro do JPA? Você deve se lembrar com certeza que as duas formas possíveis são através de arquivo XML, que será criado um arquivo à parte, a minha classe Java, onde eu vou mapear todas as características da minha classe Java dentro desse arquivo XML. E a outra é através de anotações. E essas anotações elas são definidas dentro da minha classe Java. Porém, o que a questão está cobrando aqui é que as entidades elas não são definidas por classes Java comuns. E é por isso que essa segunda afirmativa ela tem uma certa contradição. A segunda afirmativa começa falando do conceito POJO, porém lá no meio da questão ela vai dizer que as entidades não são definidas por classes Java comuns. Quando o conceito POJO prega exatamente o contrário disso. Ele prega que os objetos Java já foram feitos, já foram pensados para serem persistidos. Portanto, essa segunda afirmativa está errada. Porque ainda que eu utilize anotações dentro da minha classe Java, ela não deixa de ser uma classe Java comum. Porque as anotações elas estão nativamente presentes na linguagem de programação Java.
Agora seria diferente, seria correto essa questão se, por exemplo, só houvesse uma forma de mapeamento ORM dentro da JPA e essa forma fosse através de arquivos XML. Aí sim poderíamos considerar essa segunda afirmativa como correta, porque não poderíamos estar utilizando a linguagem de programação Java, muito menos as classes Java comuns. Mas como esse não é o caso, a segunda afirmativa está errada. Por último, a terceira afirmativa, ela diz que as classes e interfaces da JPA estão localizadas no pacote javax.persistence. Com isso, pode-se fazer o mapeamento da aplicação utilizando anotações. Neste contexto, uma entidade é rotulada pela anotação entity, uma tabela por table, a chave primária por ID e cada coluna por column. Bem, pessoal, vamos analisar cada parte dessa nossa terceira afirmativa para podermos arrematar e ver qual o gabarito dessa questão. A primeira parte diz que as classes e interfaces da JPA estão localizadas no pacote javax.persistence, que está correto. É esse pacote que contém todos os métodos, todos os atributos, toda a especificação JPA. Com isso, pode-se fazer o mapeamento da aplicação utilizando anotações. Correto também. Tanto anotações quanto através de arquivos XML. Neste contexto, uma entidade rotulada pela anotação entity. Está correto também. É a anotação entity que vai definir uma classe Java para ser uma tabela no banco de dados. Uma tabela por table, a chave primária por ID e cada coluna por column. A chave primária por ID está correto e também cada coluna por coluna também está correto. A grande dúvida aí seria a relação entre tabela e anotação table. E aí, infelizmente, nós temos que tentar avaliar o que a banca quis dizer com essa afirmação. Pois sabemos que a tabela ela realmente vai ser criada não pela utilização da anotação table, mas a utilização da anotação entity. Pelo gabarito dessa questão, eu constatei que a banca considerou essa terceira afirmativa como correta. A única explicação lógica para essa terceira afirmativa estar correta é a banca meio que ter se confundido com a anotação table. Quando ela quis dizer uma tabela por table, talvez ela quisesse realmente expressar que através da entidade da anotação table, nós podemos personalizar o nome de uma tabela. Porém, esse tipo de questão é bem complicado de ser avaliada, de ser resolvida, principalmente quando a banca não é tão conhecida no mundo dos concursos voltado para a TI. Porém, infelizmente, nós candidatos nós temos que cada momento, né, cada concurso estarmos nos adaptando com as diferentes questões de concurso que são elaboradas por diferentes bancos. Mas voltando à nossa questão, então nós temos a primeira afirmativa correta, a segunda errada e a terceira que a banca considerou correta. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B. A questão 22 também é de uma banca não tão conhecida, porém ela tem é uma questão que está bem tranquila. Ela diz o seguinte: analise o código concernente à tecnologia JPA a seguir. E o código é o seguinte, ele enumerou por linhas, então vai ficar fácil de a gente ler. A primeira linha ele vai definir a anotação entity. A segunda ele vai definir um comentário. A terceira ele está criando a classe cliente. A quarta não tem nada. A quinta outro comentário. A sexta ele define o atributo ID. E a oitava ele define o atributo temporário. E a nona ele fecha a classe, né? Então é uma leitura bem simples dessa classe que está sendo mapeada, ORM no JPA. A pergunta que é feita é a seguinte: qual das opções a seguir pode respectivamente substituir o comentário 1 e 2 para produzir corretamente a classe cliente? Primeiramente, não confunda
esse número 1 e 2 com o número da linha da nossa classe. O que a questão quer saber é que, respectivamente, qual o termo, né, correto que deve ser substituído no comentário 1 e 2. Mas esse 1 e 2 ele não tem nada a ver com o número da linha da minha classe. Ele quer saber porque na questão, na minha classe eu tenho dois comentários. E aí, se você não se lembra, na linguagem Java, os comentários eles são expressados através dos operadores barra barra. Não barra barra invertido, mas o barra barra normal. Então, o primeiro passo para a gente responder a questão é procurarmos onde se encontram os comentários nessa classe. Perceba que na linha 2 nós temos a presença do operador barra barra. Então, o nosso primeiro comentário está presente na linha 2. E se você for ler mais uma vez o código, você vai ver que na linha 5 também nós temos os operadores o operador barra barra que indicam um comentário na linguagem Java. Inclusive, né, a banca ela foi até tranquilo, porque ela colocou no próprio comentário dizendo que o código 1 que para inserir o código 1 aqui e no segundo comentário inserir o código 2 aqui. Então a banca ela te ajudou para resolver essa questão, né? A banca foi teu camarada aí nesse momento. Então identificamos os dois comentários. Então no primeiro comentário a banca quer saber qual a expressão que deveria ser utilizada. E aí vamos analisar. Na linha 2, ela está logo acima da minha classe cliente. Então, se está acima da minha classe cliente e eu já tenho a anotação entity, só pode ser alguma coisa relacionada à anotação table. Então, vamos ver nas nossas questões se tem alguma que tenha a anotação table como primeira afirmativa. Você percebe que da letra A a D são todas a anotação table. Apenas a letra E é a anotação identificador. Portanto, a letra E eu já posso eliminar. Outra coisa que eu devo lembrar, que você deve lembrar também da anotação table, é que ela possui a propriedade name. Para que o name? Para especificar o nome da tabela. Vamos analisar as alternativas. A letra A tem a anotação table, tem a propriedade name. A letra B tem a anotação table, tem a propriedade name. Agora a letra C e a D não tem a propriedade name. Portanto, podemos eliminar a alternativa C e a alternativa D. A alternativa A e B elas estão totalmente iguais na primeira expressão do comentário 1. Portanto, não vamos matar a questão apenas sabendo a expressão do comentário 1. Então, vamos agora para o comentário 2 na linha 5. O comentário 2 ela está logo acima de um atributo ID. Provavelmente, esse atributo ID deve ter uma anotação que faça com que esse atributo se torne uma chave primária no banco de dados. A pergunta é, que anotação é esta? E aí vamos para a letra A. A anotação é identificador ou ID? E aí logo nós marcamos como correto a letra B. Não existe a anotação identificador. O que existe é a anotação ID. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra B. Essa questão 23 é uma questão da banca FGV, do ProSempa, de 2014. Ela diz o seguinte, considere a seguinte classe com anotações JPA. Nós vamos analisar essa classe por alto, até porque tem muitas informações dela que não vão ser relevantes para que nós possamos matar essa questão. Primeiro, é visível a presença da anotação entity, que vai definir a classe para uma tabela no banco de dados. Também tem a anotação table, ele define a classe funcionário. Tem também a anotação ID, a anotação column, para especificar o nome de uma determinada coluna. Ele tem mais uma vez a anotação column, para especificar o nome de outra coluna. E por fim ele faz um relacionamento many-to-one. Perceba que esse relacionamento many-to-one ele faz para o atributo dele mesmo. Perceba que
logo abaixo da anotação main-to-one, ele está dando um private funcionário chefe. Mas perceba que a classe que ele está mapeando é ela mesma, é a própria classe. Ou seja, seria um autorrelacionamento aí. E aí, por fim, ele dá um comentário ali dizendo que essa classe poderia continuar. Bem, a pergunta é a seguinte: sobre essa classe anotada, analise as afirmativas a seguir. A anotação table é dispensável nesse caso. Galera, a gente pode até voltar ao nosso código, mas sempre que você vê uma afirmativa como essa, você já pode marcar ela logo como correta. Por quê? Porque a anotação table, o que, que ela vai fazer? Ela vai apenas personalizar o nome da minha tabela. Ela não vai ter nenhum objetivo a mais do que esse. O que vai fazer a parte mais grossa mesmo, a parte mais importante é a anotação entity. Então, o que a FGV está querendo perguntar é: a personalização do nome da minha tabela é algo que pode ser dispensável na minha classe? Com certeza. Portanto, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 diz que a chave primária da tabela associada à classe funcionário é nome. Vamos voltar para a nossa classe aqui. Passei demais, vamos voltar para a nossa classe. Veja se você consegue encontrar algum atributo na minha classe Java que tenha o nome de nome. Né? Ficou até meio redundante isso, mas analisando aqui, nós temos o atributo ID, nós temos o atributo primary key e só. Então a questão está totalmente errada. O que ela quis te confundir foi com a anotação colon, onde nós temos na anotação colon a propriedade name, que vai definir o nome da minha coluna ID. Ou seja, essa anotação ID e a anotação colon elas estão mapeadas para o atributo ID e não o nome. Portanto, a afirmativa 2 está correta porque a chave primária da tabela associada a funcionário é ID e não nome. A afirmativa 2 está errada. A anotação main-to-one introduz neste exemplo um autorrelacionamento. E isso aí era aquilo que a gente já tinha até mesmo refletido antes de a gente chegar na nossa questão. Quando nós vimos a classe, nós falamos que a anotação main-to-one ela está ela está fazendo, na verdade, um autorrelacionamento, porque perceba que ela está referenciando a própria classe funcionário. Nós temos lá a criação da classe funcionário e logo abaixo da anotação main-to-one tá o código private funcionário chefe, ou seja, ela está fazendo um autorrelacionamento. Porque o funcionário ele pode ser um empregado qualquer, mas pode também ser um funcionário chefe. Então, quando a FGV afirma que a anotação main-to-one introduz nesse exemplo um autorrelacionamento, essa afirmativa está correta. Portanto, o gabarito da nossa questão é a alternativa que contenha a assertiva 1 e 3, que é exatamente a letra B. A questão 24 é da banca CESP, do STJ, de 2015. Ela diz que a JPQL, Java Persistence Query Language, é uma linguagem de manipulação de dados adotada para criar, alterar a estrutura de tabelas e gatilho utilizado na especificação JPA. Galera, afirmar que a JPQL é uma linguagem de manipulação de dados está totalmente correto. Agora, dizer que uma linguagem de manipulação de dados ela é adotada para alterar a estrutura de tabelas e gatilho utilizado na especificação JPA já é uma tremenda de uma contradição. Quando falamos de linguagem de manipulação de dados, nos referimos a DML, Data Manipulation Language. Quando falamos de criar ou alterar a estrutura de tabelas, nós falamos em DDL, Definition Data Language, linguagem de definição de dados. Então, por aí você já matava a questão mesmo sem saber da JPQL. Porém, nós deixamos bem claro quando estivemos falando sobre a JPQL que ela atua no campo da DML, ou seja, apenas na linguagem de manipulação de dados, mais precisamente nas consultas de dados. Eu não posso utilizar a JPQL
nem para criar nada na minha estrutura de tabela, muito menos para alterar a estrutura de tabela. Portanto, essa questão ela está errada. Questão 25 da banca CESP também, do TRE do Goiás de 2015, diz que para uma classe Java, para que uma classe Java efetue consultas em determinada entidade no banco de dados, é necessário elaborar o SQL e depois convertê-lo para JPQL. Galera, isso não existe. Nós inclusive, nem falamos sobre isso quando discutimos sobre JPQL. A JPQL ela tem uma certa semelhança ao SQL, isso é fato. Agora, não precisa eu criar minha query SQL para depois convertê-la para JPQL. A API, o JPA ele permite que eu já crie diretamente minhas JPQL e possa já criar também parâmetros nomeados. Inclusive, eu posso criar muita coisa utilizando apenas JPQL, sem sequer utilizar SQL dentro da minha aplicação. Portanto, essa questão ela está errada também. Por último, uma questão da banca FCC, do TRE de Amapá de 2015, diz que considere o fragmento de código a seguir presente em uma classe ideal de acesso a dados de uma aplicação que utiliza JPQA. Ele vai criar agora a query string JPQL é igual a select from empregado where e.cargo igual a 2.c. Query que igual a entity manage.create query JPQL vírgula empregado.class. E ele coloca a informação, o número 1, que é o que ele vai pedir, e dá também adiciona uma lista de empregados buscando o resultado daquela query em forma de lista. O que ele quer saber é o seguinte: para completar corretamente o fragmento de código de forma que a consulta retorne os parâmetros cujo cargo seja gerente, a lacuna 1 deve ser preenchida por... Bem, galera, uma parte da questão ele já... A própria pergunta já define. Quando ele diz que a consulta retorne os empregados cujo cargo seja gerente, ele está querendo dizer que o valor do meu parâmetro vai ser gerente. O valor do meu parâmetro vai ser gerente, mas em qual método que eu vou inserir tanto o meu parâmetro quanto o meu valor? E aí você deve se lembrar quando nós falamos do setParameter, que é o que vai ser responsável por passar o meu parâmetro e o meu valor. Vamos analisar as alternativas que tenha o setParameter. A letra A é setString, nós já podemos descartar. A letra C, setString também, podemos descartar também. E a letra D, setAttribute, podemos descartar também. Só um detalhe, galera, que todas as alternativas elas têm a presença do que ponto. O que é uma instância da query, ou seja, o método setParameter ele vai estar dentro dessa query. Por isso que em cada alternativa ele tem a precedência do que ponto e aí chama o método. Nós podemos então descartar a letra a letra C e a letra D, pois nenhum deles está chamando o verdadeiro método que é o setParameter. Nós temos então a letra B e a letra E. Vamos analisar com isso que a questão nos afirmou, cujo valor seja gerente. Então vamos olhar na letra B e na letra E, olhar o segundo parâmetro e ver qual deles possui gerente. E aí, quando nós analisamos a letra B e a E, nós vemos que as duas alternativas trazem como valor gerente. Então essa afirmação não vai nos ajudar tanto para respondermos a questão. Porém, vamos então buscarmos o conhecimento que vimos em nossa aula. Perceba que na string JPQL, ele define a condição where e.cargo e bota igual um parâmetro que está definido por C. Ou seja, por que parâmetro definido C? Porque antes do C, ele tem a presença dos dois pontos. Isso é um recurso da JPQL denominado parâmetro nomeado. Então, quando eu for passar o meu parâmetro no método setParameter, eu não vou passar o cargo, eu não vou passar nada da minha tabela, o que eu vou passar é o que eu nomeei nessa minha JPQL, que foi exatamente
a palavra ser. Então vamos analisar a letra B e E. Na letra B diz que eu vou passar como parâmetro o nome do parâmetro cargo e o valor gerente. E na letra E eu vou passar como o nome do parâmetro C e o valor gerente. Por que não pode ser a letra B, galera? Exatamente, porque o meu parâmetro nomeado é C e não cargo. Então a letra B nós já podemos descartar daí. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra E, pois o nosso parâmetro nomeado é o parâmetro C e receberá como valor gerente. Portanto, galera, finalizamos a nossa 7ª aula. Na próxima aula iremos finalizar nossa 3ª bateria de questões com mais algumas questões e aí, por fim, já podemos partir para Hibernate. Espero que você esteja gostando das nossas aulas e, acima de tudo, esteja aprendendo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.